Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor, dando continuidade à nossa sequência de relatórios gerenciais de fundos que eu detenho em carteira. Hoje falando sobre o RBCO11. É um fundo de laje corporativa, um fundo que vem aí sofrendo um pouco pela alta vacância, mas que pode ser que tenha uma surpresa positiva. Vamos ver aí no relatório algumas coisas que podem animar aí sim aos investidores. Peço a seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Esse fundo, a primeira crítica que eu tenho dele, a gestora, na verdade, a RB Capital, é que ela demora muito para gerir os relatórios, para disponibilizar os relatórios iniciais. Agora a gente está com o relatório de janeiro. Alguns fundos, poucos, diga-se de passagem, já detêm até o de fevereiro na atual data e alguns, a maioria aí, já de janeiro, desde quase mais de 15 dias atrás. Então, já essa aqui foi fresquinho, logo quando saiu eu já estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês, de repente, se vale a pena ou não. Não é nenhum tipo de recomendação. 1% de taxa de administração não é uma taxa muito alta, mas também em linha com os pares. Características gerais e política de investimentos não vou me ater agora. O dividend yield anualizado é baixo, 7,82, dado que o setor está sofrendo bastante. Não está tão diferente dos pares e até mesmo dos pares descontados. Então, sim, isso aqui não é parâmetro para você descartar esse investimento. O momento, ele vai falar o momento aqui do mercado, distribuição de recursos do caixa, ele está distribuindo agora, já tem 2 meses, 35 centavos somente por cota. Ele estava distribuindo um pouco mais. Então, você tem aí, por isso sim, esse dividend yield aqui de 7,82. É baixo, mas nós temos que saber que é um parâmetro de um FII descontado e de tijolo. Então, ele vai agora desmembrar todos os edifícios que ele tem, todos os empreendimentos, dando um overview entre a preço de locação e ocupação com a média da região. Então a gente vê aqui que no verde é o preço do RBCO11 e aqui o cinza é o da região. Então você vê que o preço que ele cobra nesse edifício ele era maior, já agora já muito mais próximo à realidade. E a taxa de ocupação muito baixa em relação a realidade do setor, né? Da região. O BIRMA 2.0, esse aqui, ele já é o contrário. O preço dele estava mais baixo e agora já dá uma assentada junto com a da região. E a ocupação bem em linha com a da região também. Já o Rashid Saliba, ele tem um preço um pouco mais baixo, ou seja, na maioria o preço dele é mais baixo sim do que o da região. Então, isso não serve de consolo, mas pode ser que sim, que ele tenha uma recuperação. Esse aqui sim, Corporate Alameda, esse já ele tem 100% de ocupação, muito bacana, e o preço dele é maior. Então a gente tem uma análise de patrimonial e demonstrativa, a gente vê o que? Se você for pegar desde outubro, aqui da direita para a esquerda, você vê que a receita imobiliária dele deu uma pequena, na verdade uma queda, mas que não é tão diferente do mês de outubro. O resultado caixa, ele segue aí numa tendência de subida, mas com relação a outubro, mas também de queda com relação a novembro e dezembro, tá bom? Então, assim, a gente tem uma distribuição que era 42 centavos e agora 35. Por aqui você entende que sim, pretende-se ficar nesses 35 por algum tempo aí durante esse ano, quiçá em todo o ano de 2022, tá bom? Então, você tem aqui liquidez, a liquidez dele e o volume não tem variado tanto nos últimos meses, e aqui a distribuição porcentagem do portfólio por edifício. A gente vê que é uma boa divisão, tá? Para quem não tem um portfólio muito grande, você vê que o máximo aqui que você tem é esses 33%. Então aqui é 33%, mas tem um outro também de 29%, quase 30%. Então
tem uma diversificação bacana. O passivo é no edifício Morumbi. Então, para adquirir o edifício Morumbi, ele teve um passivo a longo prazo, tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir. A gente tem aqui uma maioria, na verdade, um caixa mês apertado ali, 4% entre ativo de renda fixa e caixa que ele tem. E aqui é a distribuição de receita por prazo de vencimento. Ele tem um prazo de vencimento aqui de 9 a 12 meses que está mordendo aqui. E, ou seja, até 12 meses, ele tem aí cerca de 20% do seu portfólio vencendo e a maioria acima de 36 meses. Ainda tem essa bronca aí, já tem uma vacância alta, o que me faz crer que sim, mesmo ele conseguindo alugar alguns imóveis que estão vagos, algumas salas, ainda assim esses 35 centavos veio para ficar no máximo, tá bom, pessoal? Então a gente vê aqui ó, a distribuição percentual da receita por ano e a renovação também aí, se a gente nunca sabe como ele está praticando um preço já abaixo na sua grande maioria, então entende-se que sim, não vai ter variação muito grande. A maioria aqui do IPCA, tá bom? Mas assim, meio a meio, IGPM e IPCA. IPCA 50% e IGPM 43%, sem correção 7%. Isso para mim não é problema não. E aqui os dados da área bruta alocável. A maior situação da vacância física é justamente o do Morumbi e o Birman 2.0, que é acima de 50% de vacância, tá bom? O Rashid Saliba, ele 16% e 0% no edifício Corporate Alameda. Então a gente tem aqui ele mostra o potencial de alocação, né? Então ele tem um potencial aí, uma receita represada de quase, ele poderia quase dobrar, né, a sua receita praticamente, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Então é isso que o investidor de longo prazo ele vê, um potencial não que vá dobrar o rendimento, mas dobrando a receita, ele também vai gastar um pouco com a manutenção. Então você tem um aumento marginal de custo. Tá? E aqui, para quem quiser ver, são edifícios novos, não são edifícios caídos, sim. Está numa região complicada, mas está aí no centro de São Paulo. Não é centro, né? Mas seria ali um bairro com uma arquitetura até pujante, diga-se de passagem, tá bom? E você tem esses empreendimentos para quem quiser se aprofundar. Eu vou me ater aqui só na parte que é bem importante, que é bem interessante também a gente ver, de PVP. Ele está mais de 50% de desconto. Se você pega esse dividend yield de 0,71, não está tão ruim assim, tá? Se ele continuar pagando, é claro, esses 35 centavos. E aqui é a parte que mais me anima na análise gráfica. A tendência sim é de queda, mas você vê que ele já bateu várias vezes nessa faixa de R$50, bem próximo a isso. E ele está agora fazendo mais uma vez essa parte. Então, de repente, ele pode dar uma subidinha aqui e chegar até os R$60, tá bom? Essa é a minha estimativa no curto médio prazo. Claro que quando ele destravar valor acima desses 5 centavos, 35 centavos, ele pode romper com 60 com volume e pode buscar níveis mais altos, mas isso já no longo prazo. Então você vê que ele já pagou esse patamar pequeno de dividendo algumas vezes aqui ó, na história, e depois teve um pouco mais alto e agora mantém esse 35. Você vê que ele não faz variações muito bruscas. Aqui ele está dando quase 10% na cotação atual, mas quando foi esse relatório, como está defasado, ele caiu muito no último mês. Então, por isso estava dando aquele 7 e pouco. Então, a gente já vê que com a cotação atual, a situação é melhor. A situação de dividend yield já está quase beirando 10%. Começa a fazer sentido. Beleza que está considerando aqui o dividend de 41 centavos. Vai dar um pouco menos, mas eu creio que fique algo entre 8% e 9% no ano de 2022. E o valor patrimonial sempre mantendo aí na faixa dos R$100, 4 ativos em um estado, a vacância enorme. E isso aí, para quem quer comprar vacância, não se expor de uma maneira muito agressiva,
na minha opinião, eu continuo seguindo aí. E se baixar aí um pouco mais 48, eu vou estar aportando mais com certeza. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Bom investimento a todos.